Olá, seja bem-vindo ao Destravecast, o seu podcast de finanças e mentalidade. Eu sou o Alessandro Navarro e hoje nós vamos falar sobre o nosso terceiro episódio da série As 30 Principais Causas do Fracasso segundo Napoleão Hill. Nós estamos usando o livro Quem Pensa Enriquece e esta vai ser o terceiro episódio, dessa série. Eu vou deixar alguns recados aqui, lembrando que a gente tem o perfil no Instagram, no Spotify e também no YouTube, para onde vai esse episódio, além do Spotify. Agora no Spotify também podemos colocar vídeos além de apenas áudio, então tu pode acompanhar no Spotify o áudio e o vídeo ao mesmo tempo, se tu desejar. Nestas três redes, o nosso perfil é Destrave nas Finanças. Então, se tu não nos segue ainda no Instagram, te convido a seguir lá e ficar junto com a gente, porque vai surgindo sempre novas ideias desse trabalho que eu estou desenvolvendo e vou estar sempre colocando nestes canais aqui para todo mundo aproveitar, a gente conseguir fazer uma grande comunidade aí, destravando a mentalidade e evoluindo nas finanças, que é muito importante, No Brasil a gente tem muita dificuldade disso, então a gente tem que mudar a nossa mentalidade primeiro, para depois então entender esses processos financeiros, como funcionam na vida da gente, Porque algumas coisas são cíclicos, na nossa família, acaba acontecendo de forma cíclica aquilo, e a gente repete muitas coisas que a gente aprendeu, que a gente viveu junto com a nossa família. Depois, quando nos tornamos adultos, a gente começa a repetir a mesma forma de lidar e tratar com o dinheiro. Então, se tu tá caindo de paraquedas agora, eu vou te atualizar. Segue lá no Instagram, @Destrave nas Finanças, ou no YouTube, o canal é o Destrave nas Finanças, e no Spotify também Destrave nas Finanças. Então, se tu acompanha em algum desses aí, nos segue lá para tu também estar mais próximo. E hoje vamos falar então sobre a falta de ambição de estar acima da mediocridade. Não há esperança para quem seja indiferente a ponto de não fazer questão de crescer na vida, pagando o preço correspondente. Olha só. Não há esperança para quem deseja, para quem seja indiferente a ponto de não fazer questão de crescer na vida, pagando o preço correspondente. Então, essa questão de falta de ambição de estar acima da mediocridade, é uma questão que é sempre discutida de forma bem extrema, Ou a pessoa defende que ter ambição demais é ruim, ou ela defende que sim, tem que querer mais e querer desenvolver. Então a gente ouve os dois discursos, Só que uma coisa importante que a gente tem que ver aqui é que viver na linha dessa mediocridade, como fala aqui, primeiro a gente tem que relembrar que o conceito de mediocridade é algo que é médio, é algo que é comum, alguma coisa que está na linha média. Então é muito comum usar a palavra mediocridade, pessoa medíocre, no sentido de denegrir a imagem da pessoa, de ser uma palavra ofensiva, mas na verdade o que quer dizer isso é que é uma pessoa média, ela leva uma vida de forma mediana, uma forma comum. Então, se nós partimos desse princípio, é esse o conceito que a gente vai trabalhar aqui, de uma vida medíocre, de uma vida na média, e a gente não ter essa vontade de querer mais, de querer desenvolver, e aí a abordagem que a gente faz sempre aqui no perfil Destrave nas Finanças é a gente ter um desejo claro, um desejo ardente a perseguir, O que a gente quer realmente para a nossa vida, o que a gente está buscando. E o episódio número 2, para quem está assistindo agora o 3, no episódio número 2 a gente falou também sobre isso, no episódio número 1 também falamos sobre isso, no 2 foi a questão do poder de definir o desejo, e desejo claro. Então é legal tu assistir também, procurar aqui na série, não sei em qual é a rede que tu vai estar assistindo agora. Se for no YouTube, procura a playlist aqui, as 30 causas do fracasso, principais causas do fracasso no YouTube, ou então lá no Spotify, eu também estou numerando, os episódios para tu poder acompanhar mais fácil, tá bom? Então, seguindo essa linha de raciocínio dessa vida medíocre, essa vida na linha comum, na linha normal, e não querer buscar algo a mais, pode ser que traga para a pessoa uma certa felicidade, uma certa alegria de viver dessa forma. Mas é importante que se observe que, às vezes, no meio em que tu vive, tu vai sofrer uma certa influência de pensar dessa forma e de entender que a forma como tu leva a tua vida, e aí está muito ligado às pessoas que nos rodeiam,
está muito ligado ao meio, né, onde a gente vive, que não necessariamente é o seio da família, mas as pessoas com quem a gente convive, o lugar para onde a gente se mudou e passa a viver, né? E pode também estar ligado à família, é mais enraizado ainda. Mas quando a gente tem e leva a vida dessa forma, e as pessoas ao redor pensam igual, e a gente acaba sendo mais influenciado a ficar estagnado, a ficar medíocre, né? Nessa forma de pensar, acaba que a gente vai levando a vida dessa forma, a gente vai vendo como normal aquilo, como comum, vê felicidade, né? Vive alegria naquele momento, só que ao longo prazo essa conta vai chegar. Aos poucos isso vai naufragar na maré do fracasso, né? E daquela sensação de não ter conquistado nada, de não, naquela frustração de não ter desenvolvido nada, de não ter criado algo novo, de não ter feito diferente pela sua vida. Até porque, inevitavelmente, por mais que o meio seja um meio medíocre, né, onde todo mundo que convive com a gente siga uma linha sempre muito parecida de comportamento em várias gerações, eventualmente alguém vai despontar. E aí eu até tenho alguns casos próximos, né, de situações assim, onde uma pessoa desponta e mostra uma evolução completamente diferente do restante da família, e eu acho que aí é muito mais forte do que quando uma família já vem num ritmo de um ou outro desenvolver algo diferenciado, né? E a gente vai olhar para vários pontos isso. A gente vai ver para aquela pessoa que de repente consegue um emprego diferente, ou aquela pessoa que estuda e os demais não estudavam, aquela pessoa que se forma numa faculdade e os demais, né, não fizeram nem o ensino fundamental ou médio dentro daquele núcleo, né, familiar ou dentro daquela comunidade. Então a gente começa a observar que vai seguindo essa linha, mas alguém que experimente o conhecimento, né, a opção de saber que há vida diferente além da margem daquela comunidade, quando a pessoa toma consciência disso e ela busca e faz diferente, acaba que afeta muito mais aqueles que estavam ali. Aí eles acordam para essa situação. E às vezes o tempo passou e não tem como buscar fazer algo tão diferente como talvez ela passe a desejar por ver o outro fazendo, né? E a gente vai entrar numa esfera, de repente, de inveja, de cobiça, que é assunto para outro momento. Mas a pessoa passa a ver que é possível, mas talvez seja tarde para ela, para cumprir daquela forma que ela gostaria, daquela forma que agora ela vê no outro e almeja ser igual, né? Ou melhor. E aí ela não cumpriu algumas etapas e talvez não tenha tempo para fazer isso, né? No sentido de estar trabalhando, estar já com uma certa idade avançada e aí ter que aproveitar uma oportunidade diferente e não conseguir. Embora muitas coisas estão disponíveis para a pessoa buscar e fazer. Então é importante que a gente tenha consciência desse ponto. Se tu vive num meio onde o meio é dessa forma e tu acaba te acostumando a levar a vida desse jeito, uma hora essa conta vai chegar e vai te cobrar lá na frente, né? E aí vai ser mais caro isso. E às vezes quando a gente vive de uma forma a buscar apenas o desejo, que é o outro extremo, né? Aquela ambição gigantesca de sempre buscar, 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 e sempre com o foco lá na frente e sem ver o hoje, e aí até meio clichê, né? Usar isso, mas a gente acaba vendo que é importante viver o hoje, né? Aquela frase que é muito comum, mas sim, é importante estar presente para o momento atual, né? É importante estar presente para cada pequena vitória que vai fazendo na vida, para cada pequena conquista, para cada pequeno momento, até o momento em que a gente passa uma dificuldade, o momento em que a gente descansa de uma semana puxada e que foi uma semana puxada na direção daquilo que a gente deseja e quer realizar, né? Então reconhecer a pequena evolução que acontece em cada passo, sabe? Estar presente para o que está acontecendo em cada momento daquela trajetória da busca desse desejo, dessa realização, na busca de alcançar esse desejo, né, ardente que tu tem para tua vida. Então sim, tu pode almejar alguma coisa longe, grande, mas tem que viver o pequeno, viver feliz com aquilo que tu já tem, te encontrar e encontrar alegria para ti e para aqueles que estão próximos de ti, né? Se tu tem uma família, se tu tem pessoas que vivem contigo, se já constituiu uma família, enfim, tem esposa, marido, filhos, é importante agregar essas pessoas a esse sonho, a esse desejo, e que toda essa trajetória, todas as conquistas, as pequenas realizações,
tragam alegria e felicidade em conjunto para essa família, para esse grupo de pessoas que estão coligados nessa situação. Então, não dá para ficar na mediocridade, não pensando lá na frente, porque a conta vai chegar e alguém vai te dizer, em algum momento alguém vai te mostrar que poderia ter feito e que tu poderia ter feito e não fez, né? E isso ninguém vai te dizer, mas tu vai perceber essa situação. E a outra ponta é só desejar e desejar alto demais e não conseguir às vezes dar ritmo para isso e manter motivado, né? A cada dia e todo esse processo até essa conquista, quando a gente almeja alguma coisa mais distante, que seja tanto em valor, né, mais elevado, valor financeiro, quanto um prazo que tu tenha que cumprir de estudos, por exemplo, como uma formação de uma faculdade, né, ou atingir alguma situação, ou conquistar um cargo que tem que passar por algumas etapas. Então tudo isso precisa de um combustível diário, precisa de alguma coisa que vá te motivar a chegar lá diariamente, que vá te alimentar diariamente para tu sempre te ver no caminho e seguir naquela direção para alcançar. Então os dois extremos são esses. Não dá para viver só lá no futuro, sem viver o hoje, sem ver alegria e felicidade no que está acontecendo hoje. Não dá para ser medíocre, né, demais, sem almejar nada lá no futuro e viver feliz. E tu pode ver alegria e ver felicidade no que tu tem hoje, na forma como tu vive hoje, na forma como a tua família leva a vida hoje. Mas se tu for a única pessoa talvez ali que tem essa mentalidade de acreditar que aquilo tá bom e que é o suficiente, e tudo bem, é o suficiente hoje, mas que tu quer mais, né? Eu sempre digo que a gente pode ser feliz e deve ser feliz com o que tem, mas sermos insatisfeitos, né? No sentido de querer buscar mais. Mas ser feliz, ser completo com aquilo ali naquele momento, mas ver o quão feliz é estar nessa situação e o quão mais feliz vai ser poder trazer mais, né? Então esse reconhecimento do valor das coisas que tem hoje. E não dá para ser só isso. Então, talvez a pessoa nesse extremo de pensar de forma mediana, levar a vida só desse jeito, inevitavelmente vão ter pessoas que vão pensar diferente, e às vezes é num relacionamento, a gente tem divergência de desejos, né? Divergência de expectativa para a vida, divergência de o quanto ou quão longe, né, a gente quer ir. E aí a gente se coloca numa felicidade intensa, uma alegria intensa, que dura às vezes vários anos, daquela forma, com aquela conquista que já aconteceu, e a pessoa não busca mais nada, e em contrapartida o parceiro ou alguém da família continua almejando, continua querendo buscar mais, e aí essas pessoas vão se distanciando, porque aquele vai seguir em frente, vai continuar buscando alguma coisa, e aí começa a ficar desequilibrada, né? Essa forma de enxergar as necessidades da busca, a necessidade de querer mais, aquela coisa de realizar. Então, a vida é evolução o tempo inteiro. Independente da condição que a gente tenha de vida, a gente tem que buscar sempre ir à frente. E aí é muito pessoal o quanto significa ir à frente, né? Às vezes a pessoa segue uma linha de vida, vai lá, faz um curso específico, desenvolve uma atividade, um trabalho, é feliz com aquilo e passa a vida inteira fazendo aquilo. E faz muito bem, desempenha muito bem aquela função. Isso está tudo bem. Mas dentro da família, dentro do desenvolvimento dela, pessoal, dentro do desenvolvimento da família, o que ela está agregando com esse trabalho que ela está fazendo? Qual é o nível de felicidade que ela traz para dentro da família com essa condição, né? Então aí que começa a gente a pensar por esse ângulo, porque às vezes a gente vai se pegar fazendo a mesma coisa a vida inteira, de forma insatisfeita, de forma frustrante, né? Por não conseguir mudar, por não se encorajar a buscar algo diferente, e essa conta vai chegar, porque somos nós os responsáveis pela mudança. Então, ao mesmo tempo, se a gente fica numa busca incessante, né, de sempre querer fazer algo grandioso, mas não dar valor para o que se tem, não dar valor para o momento atual, não curtir os pequenos momentos também, né, os momentos que a gente está com a família, em grupo, e assim, a gente já conquistou alguma coisa, vamos viver um pouco com isso aqui que a gente já conquistou, vamos curtir esse momento, né, e junto
com a família, junto com aquelas pessoas que estão próximas da gente, sentir a emoção que traz aquilo, a alegria que aquilo proporciona, e aí juntos olhar para frente e dizer, poxa, como vai ser bacana ir além e chegar mais ali à frente, né? Mais um passo, 2 passos à frente. Até para estipular de forma, equilibrar, né? Como a gente fala, equalizar, né? Essa expectativa. E às vezes a gente tem dentro de casa um relacionamento, às vezes a gente tem dentro da família uma forma de pensar distoante, mas a gente não conversa a respeito disso, não conversa a respeito do quanto o outro, né, o nosso parceiro quer, quanto ele quer ir mais longe, né, que formação ele quer ter da vida, o que ele quer alcançar, se ele às vezes está numa profissão e não está satisfeito naquela profissão e quer mudar, né, então às vezes tem uma pessoa que é muito movimento, né, nesse sentido, ela tem facilidade de se reinventar. E às vezes tem um outro que é mais conservador, é mais medroso, né? Fica mais, calcula mais, demora para decidir, pensa mais, né? E isso com certeza vai causar aí um desequilíbrio. Então é importante sempre conversar com as pessoas que estão próximas, se é o caso, que tu vive com alguém, porque vai afetar também nos relacionamentos. Não tem como, e eu até tomei nota aqui de uma frase, né, que diz assim: se você for alegre e feliz com a sua condição e não ambicionar algo maior, saiba que essa felicidade aos poucos vai naufragar, porque a felicidade está em compartilhar. Então, se a gente está ali conquistando alguma coisa, né, e traz aquilo, e essa conquista é para todo mundo, né, que convive com a gente fica feliz com aquilo. Mas chega um momento em que depois que a gente conquistou, a gente quer ir adiante, a gente quer, né, buscar mais e tal. E às vezes aquela pessoa que fez aquela conquista não quer mais, ela quer estacionar, quer seguir naquela linha ali. Então é importante que dentro do núcleo se tenha clareza, porque está tudo bem a pessoa querer se manter daquela forma, né? Mas o quanto isso contribui para o todo, uma vez que a gente está junto, é preciso também levar em consideração isso. Eu não posso simplesmente estacionar e ver que o outro quer seguir e eu ficar estacionado. Então será que a gente cruza os pensamentos nesse sentido, né? Será que a gente pensa da mesma forma nesse sentido? Então é muito importante ter essa reflexão, né? E aí eu coloco aqui: ninguém permanece com alguém que coleciona derrotas, sem a mínima chama que ilumine a intenção do crescimento e colabore no outro com a sua alegria, né? Então ninguém fica com uma pessoa que é estacionada e que aquela luz do crescimento vai, né, vai apagando, porque é importante o outro também me alimentar com isso, né? Também me incentivar. Então, voltamos de novo ao ponto inicial, que o meio vai influenciar muito. E é importante a gente ter clareza para isso. Então, viver na linha da mediocridade, né, quem vive na linha da mediocridade, infelizmente, está fadado ao fracasso. Está fadado à frustração. E é um ambiente doloroso e sem volta, porque a maior moeda está sendo perdida, que é o tempo. É isso, pessoal, por hoje, né? Vamos refletir um pouco sobre essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando as nossas redes sociais: Destrave nas Finanças no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Nos segue lá, nos acompanha, vamos seguir juntos. Deixa o teu comentário aqui embaixo se tu tá no YouTube. E também no Spotify eu sempre deixo uma perguntinha que tu pode responder e eu compartilho depois ela aí no perfil do Spotify. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais.